Prepara o teu coração aí. Eu me nego a acreditar que as coisas estão na mão de uma pessoa, de um grupo, e que vai piorar e a gente não vai ter estratégias e conseguir escapar. Eu me nego. Diante de todas as notícias, diante de toda coisa, mas isso vai acontecer, ai galera, vai só piorar. Eu me nego a palavra causa, eu me nego a palavra colapso, eu me nego a palavra descontrole, eu me nego diante do Senhor. Eu sei que Ele é fiel, e essa é a hora que a gente resplandece o seu poder, a sua luz, na maior intensidade de trevas, há mais força, numa pequena luz de uma estrela que seja, no céu mais escuro, uma pequena luz, já resplandece e muda completamente. Eu oro agora, meu Pai, e peço a tua intervenção e teu poder sobre cada lar. Toda palavra de desânimo, tudo aquilo que trouxe, Pai, um abatimento na fé, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que evidências do teu favor se manifestem enquanto essa mensagem é apregoada, Pai. Perdoa os nossos pecados, quebra essas palavras. Senhor, eu declaro sim, algo sobrenatural do teu Espírito impartindo sobre nós, principalmente o dom da fé, que desata tantas coisas, que liberam tantas coisas, que nos capacita a avançar de uma forma sobrenatural. Eu oro sobre agora, meu Pai, esta palavra, e peço, fala conosco, usa desses textos, Deus, para que a tua glória se manifeste, e perdoa as nossas falhas e pecados. Senhor, livra-nos do mal, perdoa toda dificuldade de ter fé, toda dúvida, toda agora displicência, toda falta de atenção, de santidade e reverência à tua palavra. Perdoa, Senhor. Que os ambientes mais aconchegantes agora não sejam, Pai, uma ameaça para a revelação, que haja temor, ainda que possamos estar confortáveis recebendo essa mensagem, que possamos ter uma postura diferente, Pai, que possamos com o nosso coração avançar nessa mesa e receber dessa mesa o que ela nos propõe, direção e autoridade. Fala com cada um aqui, meu Pai, tenha misericórdia de mim como teu servo e instrumento, perdoa os meus pecados, justifica-me das minhas falhas, livra-me, Deus, das minhas iniquidades, e mais uma vez me usa como um instrumento, uma ferramenta nas tuas mãos, cobertas por ti, Senhor. Fala conosco, eis a tua palavra. Espírito de Deus, seja à frente agora, e autoridade e revelação, que os teus anjos possam ir à frente, anulando toda estrutura espiritual, virtual, natural, que queira roubar, impedir ou transgredir o propósito dessa palavra. Fala aos corações agora, e manifesta o teu querer aqui. Nós nos sujeitamos a ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, diga amém, dá um glória, dá um aleluia, e dá uma preparada aí, senta direito no sofá, enche o coração de fé, que agora lá vai. Eu me nego a acreditar que as notícias e os cenários são mais fortes que o nosso Deus. Eu me nego a me dobrar e a me render a comentários, a filosofias, a supostas verdades que estão sendo ditas a respeito do nosso tempo, da nossa estação. A palavra nos diz que o reino é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. A cada dia nossa vida se envolve em batalhas, e essa declaração ela é real e faz cada vez mais sentido. O que se esforçam apoderam dele. A história da nossa vida, ela é construída em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio aos desafios. E eu tenho como base, como modelo e como regra para a minha vida, o relacionamento de Deus com o seu povo. O desafio de Israel em direção às promessas, que trouxe tantos desafios. E o primeiro nível de conquista envolve uma cidade chamada Jericó, um lugar estratégico, cercado de fortalezas intransponíveis. Como eu disse nos últimos 2 cultos, essa região de Canaã, que Josué empreende a primeira investida, se posiciona num centro estratégico, e para que você tenha vitória, o centro precisa ser dominado. Quando eles entram na terra, no território de Canaã, era indispensável, era inevitável um confronto. Momentos em que nós não sabemos o que vamos dizer, o que vamos fazer. Só tem uma coisa: é impossível desistir. E é o tempo que Deus nos deu para alinhamento. Falo como servo do Senhor, que há 16 anos numa terra, com muitas fortalezas, com muitos muros intransponíveis, mas sempre olhando para o nosso Deus, abaixando a cabeça, guerreando em todo o tempo e trabalhando sem parar. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 5, verso 2.
Santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Deus de Israel, santo é o Senhor que nos deu a sua palavra. Exalta o teu nome neste lugar, sobre cada casa, cada lar, cada ambiente, cada país que essa mensagem é mencionada, cada cidade, sobre cada pastor desse time. Que haja, Senhor, um renovo do teu espírito. Josué capítulo 5 verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Verso 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Até aí por enquanto, queridos. O Senhor pede para Josué tornar a circuncidar os filhos de Israel. Por quê? Porque desde a geração que morreu, os guerreiros que morreram no deserto, que não avançaram para a conquista da terra de Canaã, não houve mais a circuncisão. Como logo depois, ali nesse texto, Deus pede para que celebre a Páscoa, também sinal de aliança, a circuncisão e a Páscoa. Circuncisão é uma cerimônia religiosa que é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino, e os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento. Circuncisão era o sinal de aliança que Deus fez com o povo de Israel. Gênesis 17:9 diz assim, vou citar: disse mais Deus a Abraão: tu porém guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações, e este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, entre a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Disse Deus, entre mim e vós. Então nasce no coração de Deus como um grande mistério, mas de uma marca que nós carregamos hoje, aqueles que creem no coração, porque o verdadeiro circunciso é aquele que é de coração, como disse Paulo. Se nós queremos entrar nesse lugar de abundância que Deus preparou, eu estou profetizando e já estou recebendo muito testemunho, e eu estou agora confrontando pessoas que com o coração endurecido, amargurados, chateados, porque não querem assumir a responsabilidade de erros, ou não querem se abrir para caminhar por fé. Hoje o Senhor vai estremecer as portas do teu coração, para mudar a tua vida. Se a gente quer entrar nesse lugar de abundância, que está sendo profetizado e anunciado anteriormente aqui, é necessário santificação e consagração. E o que a gente pode entender, queridos? Que esse ato servia como sinal de aliança de Deus com o seu povo. Quando Deus olha para nós, Ele procura: onde está a minha aliança neles? Encontra o coração rendido à obra da cruz, que crê na sua palavra, que clama pela presença do Espírito Santo. Deus encontra espaço, Deus encontra uma ligação, uma identificação entre Ele e cada um de nós. Diferente dos povos pagãos da cultura antiga, onde esse ato também era realizado em alguns povos, mas era no início da puberdade, iniciação cerimonial de virilidade. Com os hebreus se operava a circuncisão no recém-nascido, logo no início. E a circuncisão tinha um significado ético, responsabilidade de servir, como um povo santo, chamado por Deus em meio ao mundo corrompido. Então por que Deus pede para Josué arrebentar e limpar as 7 nações que ele disse lá atrás, antes de cruzar o Jordão? Porque era impossível um povo continuar santo e consagrado, mesclando relacionamento e praticando pecados e imoralidades contra o povo que influenciavam. Então Deus falou: onde vocês vão viver, limpa. É impossível a gente, numa estação como essa, querer mesclar a sabedoria divina com a sabedoria secular. Não sou contra pessoas que que descobriram alguns caminhos, algumas rotas de sucesso, mas a minha essência está na palavra de Deus. A minha essência é a minha vida com Deus. Não apenas um comentário ou seguir uma pessoa, ou começar a fazer parte de algum grupo de pessoas que acham que são os milionários da terra, mas sim aqueles que dependem de Deus, aqueles que entenderam o propósito, sabem o seu lugar, sabem o seu papel, sabem que podem avançar pelo exclusivo e intervenção divina do seu poder. Amém? É isso. Não dá para mesclar a santificação, ou nós cremos ou perecemos. Tempo de romper com a concessão e levarmos a sério a santificação. O Espírito Santo hoje chama eu e você a novos níveis de santificação. Restaurar a unidade, a restauração de laços, restauração de vínculos. E Josué, nesse momento, ele precisava da visita de um anjo. Abre comigo agora Josué 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar.
Oh, aleluia. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez assim Josué. Josué já estava com a mente voltada para uma conquista, mas tem alguns níveis que ele vai precisar de um tipo de instrução diferente. Ele se encontra diante de Jericó e vê um príncipe, o homem que é chamado príncipe do Senhor. Alguns comentários e estudos falam de provavelmente um anjo do Senhor, visto que ele usou a expressão descalça as sandálias dos pés. Não era algo comum. Você se lembra, Monte Horebe, um homem chamado Moisés, que ainda não tinha sido ativado na sua chamada, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele vê uma sarça ardendo, mas não se consumia. Ele chega perto e ouve uma voz dizendo: a sarça ardendo, esse fogo falava com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Nível de revelação para um nível de propósito muito acima do que a gente imagina. O diálogo começa com uma exigência de santificação, porque Josué estava prestes a liderar o povo à abundância da terra prometida. Não há abundância sem santificação. E esse anjo vem para queimar o coração dele antes do que ele ia ter que empreender. O nível de guerra que ele entrar aqui, o anjo diz assim: tira as sandálias dos pés, porque você precisa entender a dimensão da revelação. Tem pessoas que assistem uma chamada, uma mensagem, ou participam de um culto sem tirar as sandálias, ou seja, sem a sensibilidade da dimensão da revelação e aquele que fala com ele no meio de uma mensagem. E por isso não avançam, por isso não acessam a abundância. Não há abundância sem santificação. Muito da falta de poder, de autoridade e abundância tem base na legalidade e da tolerância ao pecado. E parte da falta da abundância são a incredulidade e o pecado oculto. Deus interage, como eu disse aqui algumas vezes, com aquele que age. E a nossa experiência e o contato com o Espírito Santo vão nos levar a agir. Esse anjo não fala para ele, como falou para o apóstolo: imagina, eu sou um conservo teu, não me adores, não faças tal. Esse anjo é um tipo de teofania ou cristofania, aparição de Jesus prévia ou de próprio Deus, segundo alguns comentários. Ele sabia o nível de autoridade que ele estava. Do alto vem a nossa força, queridos, para voltar a marchar, voltar a avançar, voltar a conquistar, porque ciclicamente a gente passa por isso. Tempos ruins, tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. É a hora de esperar, mas agora é hora de avançar. Eu que eu não me aguento, que eu não me caipo em mim mesmo aqui, meu filho. Sabe por quê? Eu não fico vendo comentarista, não fico vendo chat, não fico vendo nada. Eu vejo o que diz a palavra, eu sei o que está acontecendo no cenário mundial, eu olho as notícias, eu separo as notícias, eu falo: Deus, qual é a minha atitude hoje? O que eu tenho que fazer? Qual é o nível que nós temos que nos movimentar? Esse é o desafio da igreja, é esse o desafio de todo aquele que leva o nome de Jesus sobre a sua vida. Qual é a nossa hora agora, pastor? É hora de conquistar. Ele sempre fala isso, sempre falei isso. Essa igreja sempre avançou, e muitos que se avançaram, sabe onde? Na paleta da liderança que levou a sério essa chamada, por todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Se quiser dar um glória a Deus, vocês podem aplaudir, vocês estão vendo aqui. Aplauda o Senhor. Vocês estão avançando, você está avançando, você está avançando. Agora vamos lá, Josué capítulo 6, verso 1, vamos lá. Josué 6:1. Ele prepara Josué porque ele sabia que uma estrutura ia ser abalada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez,
e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué, ele atravessa o Jordão, e se depara com esse grande desafio. A abertura do Jordão foi a última vez que Deus se manifestou ao povo. O que Josué ouve de Deus exigiria tudo de sua fé e tudo da sua obediência. Níveis que nós estamos nos aproximando vai exigir toda a nossa obediência e toda a nossa fé. Uma fé ilógica, irracional. E tudo que Deus faz, queridos, é sobrenatural. Quando nós estamos sob a direção de Deus, num simples ato profético, pode trazer o reino e o seu poder de forma sobrenatural. Igrejas como Passo Fundo, igrejas de Pelota, igrejas de Rio Grande, igreja de Ribeira, igrejas da fronteira do Uruguai, da fronteira da Argentina, igrejas no centro desse estado, igreja do litoral, igreja da Grande Porto Alegre, igreja da Serra Gaúcha, igreja do Vale dos Sinos, igreja do Alto Uruguai, igrejas do Noroeste, igrejas por todos os lugares. Antes de nascer, nasceu uma palavra, nasceu uma revelação. Nós tínhamos uma visão de levantar cidades com altares ao Senhor, para que Ele respondesse com igrejas, e hoje muitos que nos acompanham são frutos de um ato profético, que foi feito com fé. Pode dar uma glória a Deus aí, se você nos ouve. Crê que as muralhas cairiam ao som de uma trombeta, ao som de grito, isso é algo sobrenatural. E quando Deus pede uma fé que nós não temos, mais fácil é acomodar e desistir. E Deus vai pedir fé quando a gente não tem. E ao invés de crer, a gente pode montar uma tenda no meio do processo e se acomodar, ou não permitir que as emoções venham transgredir o chamado de Deus na minha vida e me impedir de ser servo, um representante do seu reino. Deus não nos chamou para manter, mas Deus nos chamou para multiplicar, para edificar, para construir e avançar. Esse é o propósito dos talentos que Ele nos deu. Deus quer que a gente ensine os caminhos do sobrenatural às próximas gerações, através de estratégias que nós estamos nos movendo. Só que existem momentos que a fé ilimitada vai ser a única coisa que vai fazer sentido. Uma resposta de fé, uma resposta de confiança ilimitada na palavra de Deus, não numa expressão, numa nova ideia, numa nova corrente de sabedoria, mas é na palavra de Deus. E é essa fé que traz a operação da sobrenaturalidade. Como diz aqui o texto, Deus já havia entregue Jericó nas mãos de Josué, só que era necessário ele ir e fazer o inferno retroceder, e as muralhas cairiam. Muita coisa Deus já nos deu, só que nós não estamos avançando para que o inferno retroceda. Acomodado, o inferno fica ali na posição. E quando Deus chamou, ele recebeu uma direção: seja forte, não tema, seja corajoso. Por que Deus disse isso, pastor? Porque ele teria que usar a força, se esforçar na direção, crer acima de tudo, usar a força. O reino é tomado com violência. E por que a gente fica agindo de forma compassiva e tímida? Por que a gente se acomoda, se acovarda? A palavra diz que há abundância. Eu quero essa abundância para mim. E o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu quero, creio que você deseja também. Não vai acontecer se a gente não se esforçar e crer. Ficar só filosofando. Tem muito profeta bom de Instagram, de Facebook. Eu quero ver aqueles que pagam preço na sua chamada, na sua escala, na sua oração, quando entra no Zoom na sua célula, quando tem que fazer uma movimentação, entregar um alimento, levar uma oferta, abençoar a pessoa, ter um tempo de jejum. Só os inconformados vão romper essa estação, e vai ter muito motivo para desistir. Mas a palavra que a gente recebeu é: seja forte. Como usar essa força para multiplicação? Multiplicação é o resultado da abundância. Se Deus pede que eu seja forte, é só o começo. Trabalhar e não esperar a aprovação de homens, mas obedecer a Deus, buscar a aprovação que vem do céu. Se não acreditar em mim, como é que eu vou buscar aqueles que precisam de mim? Não vai ser como a gente quer, vai ser como Deus quer. E Ele pega quem não é nada e faz com que se torne um homem pleno.
para que a glória sempre seja dele. O vaso é barro e a glória toda é dele. Se a gente se dá bem em algum momento, se a gente se sai bem, se a gente tem algo que nem coloca os olhos nisso, tudo é dele. E quando eu me esforço, como Deus pede, é que eu chego à abundância. A força que nos move, a capacidade de superar desculpa, é o que diferencia o sucesso de fracasso. A capacidade de não ficar argumentando é o que diferencia o sucesso do fracasso. A capacidade de expectativa em Deus é o que diferencia o sucesso do fracasso. A capacidade de ser compromissado de forma consciente diante de Deus é que nos diferencia no sucesso ou no fracasso. E Deus vê o esforço para tomar o reino, e sabe o que Ele faz? Derrama a sua honra. Deus honra a fé. Aprender a fazer o caminho onde não há esse caminho ainda. Nós estamos trilhando o caminho, que estamos abrindo o caminho que não existe ainda. O primeiro conselho do alto que Josué ouviu foi: coloca a arca na frente. Não vamos em nossa força, mas da força que vem de Deus. Não vamos naquilo que a gente achou, entendeu, ou que a gente concebeu, mas eu vou na força de Deus. Ele que me chamou, Ele que me enviou, foi Ele. E é na sua força que, se eu estiver caído, eu me levanto. É na sua força que, eu estiver fraco, eu clamo pela sua graça e me levanto e avanço. Quem aqui não lida com desafios que estão enfrentando? Quem aqui não precisa vencer algo na vida? Só que a única coisa que Deus procura em nós, nessa estação, principalmente agora, para manifestar o sobrenatural, é fé. E sem dúvida, a principal arma, a principal ferramenta do cristão é fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é certeza das coisas que esperam, de forma consciente, em Deus, de acordo com a palavra. Eu estou aqui, eu espero agora que eu vou ter um jato, sei lá o que, o nome de um jato louco aí, não importa, não tem nada a ver comigo. As coisas que eu espero, de acordo com o que Deus tem para a minha vida, do que Ele me chamou, onde Ele me inseriu, no lugar que eu estou, de acordo com a chamada, com o despertamento da minha chamada, e a convicção das coisas que eu não vejo. O termo da palavra fé no grego quer dizer uma confiança, uma garantia, é o upóstasis, o crente aplicado ao cumprimento da promessa de Deus. Deus quer uma fé sobrenatural em nós, o dom da fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é um dom de Deus, algo que Deus quer derramar, porque se trata de um dispositivo que é dado para um homem, para que ele traga existência às coisas espirituais, para que ele avance em meio de muralhas. A fé é uma moeda, quanto mais você usa, mais você tem, mas você não pode canalizar ela de forma errada. Tem pessoas que canalizam a fé no bem material, no dinheiro, no sucesso, no poder, na imagem, em outros deuses, e até em grandes servos de Deus, e o dia que isso abala, ele abala junto, porque ele colocou o coração dele, que não era em Deus, fez a confiança dele, o próprio braço, a própria força, o próprio sabedoria, o próprio dinheiro. Nós vivemos pelo que cremos, não porque eu vejo. Tem uma enorme diferença, porque primeiro eu creio, depois eu vou ver. Não vejo para crer. Isso é agradar a Deus. O justo anda pela fé. Agora o soberbo, Deus vê de longe e resiste. Como eu falo, ele resiste assim, enfiando a cabeça do cara para baixo, chemita para baixo. Tem gente que não chemita, desceu, mas desceu arrebentado. Por quê? Porque não entendeu que o dono estava na área, tinha que se arrepender, ser humilde e reorganizar, achando que era alguma coisa por causa de título. Pessoas que se envaidecem por título. Gente, somos apenas mordomos da casa do Senhor. E um verdadeiro cristão, aquele que enxerga, que crê, ele enxerga o que o mundo não viu ainda. O mundo enxerga dinheiro e materialismo, e imediatismo. Só que aquele que agrada a Deus enxerga as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Deus falou: eu já entreguei Jericó na sua mão. Cara, é uma cidade que dizem estudos de 6 metros de largura, de muro. O primeiro muro 2 e o segundo muro 4, eram 2 muros, entre eles, não tinha como derrubar, era intransponível. E aquilo que a gente vê no reino espiritual tem que ser mais real daquilo que eu vejo no mundo natural. A nossa fé não tem que ter nenhum tipo de dúvida, de incredulidade. Sem dúvida, eu creio no meu coração, que conforme a vontade de Deus, a minha oração vai ser respondida. Hebreus capítulo 11, verso 30, diz assim a palavra, por isso que eu cito aqui: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias.
Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 7 dias. Vou falar mais uma vez, até que o pessoal coloque na tela. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Não está dizendo que foi pela força, não está falando, foi pela fé, caíram os muros de Jericó. E por que Josué foi mencionado aqui em Hebreus 11? Por causa da sua ação, da sua atitude, por causa da mensagem da sua fé, a conquista de Canaã. Jericó, queridos, era uma cidade a oeste do Rio Jordão, e existem lá, essa cidade é a cidade mais antiga do mundo, que ainda está habitada, está lá, você chega em Jericó, e quando você acessa a região das escavações, dos escombros lá, das ruínas da muralha, você olha para o lado do Vale do Rio Jordão, vê o Mar Morto, do outro lado você vê o Monte Nebo, o lugar que Deus levou Moisés. Ele viu toda a extensão da terra de Canaã, falou: olha, você está vendo isso aqui, eu vou dar, você não vai entrar. É provavelmente a cidade mais antiga do mundo, e quando Josué olhou, na visão dele começou a mudança, é na forma de você encarar a primeira semana, para os primeiros 10 dias de março, ali, logo depois do lockdown, cidade fortificada, trancafiada, foi difícil para tanta gente. Um dia eu vou escrever o que eu vivi, e tem gente ainda fazendo biquinho, não tem noção que a gente passou de pancadaria, dodói porque não foi mencionado, porque não sei aquilo, não sei a outra, cheio do eu, né? Quem está cheio do eu vai ficar cheio do ido, o cheio do eu fica todo dolorido depois, e quer dar uma desculpa para a sua dureza. Você não vai passar por Jericó, então se arrependa hoje. Sabe quando o Jericó começou a cair? Quando um homem teve uma visão diferente. E antes de Josué, capítulo 5 e 6 que nós lemos, Números capítulo 13, verso 1, abre comigo rapidamente, livro de Números no Pentateuco, que quer dizer os 5 primeiros livros. Números capítulo 13, verso 1. Falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Ponto até aí, nós vamos avançar. Quando Deus... Aqui é uma estratégia de Deus, vocês vão visualizar o que eu vou dar para vocês. Ele não mandou qualquer chinelo, como diz a gauchada aqui. Mandou príncipe, mandou cabeça, mandou os caras, mandou o time, mandou a rapaziada que sabe, que acompanhava Moisés. Eu vou mostrar para eles. Então manda os cabeças, por quê? Um cabeça cheio de fé influencia poderosamente, positivamente todo o seu grupo, seu time, sua família. Só que você sabe que daqueles 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb se posicionaram. E o que havia nos corações deles? Diferenciavam dos demais 10 desses príncipes, porque eles tinham fé. Agora abre em Números 14, verso 6. Olha a atitude de Josué e Caleb, Números 14, 6. Josué filho de Nun e Caleb filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Essa é a visão daquele que já viu Deus conquistando tantas coisas, daquele que viu Deus arrancando do Egito, daquele que viu Deus respondendo no meio das pragas, daquele que já viu Deus trazendo água de onde havia no deserto, trazendo Deus a providência cada dia através do maná, trazendo o cuidado de Deus e a proteção. Se você já teve uma experiência com Deus, você sabe que a promessa é algo real, é uma possibilidade maravilhosa de você começar a refocalizar a tua vida no destino de Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é santo. Esses homens rasgaram a veste no meio da murmuração dos outros.
porque eles eram inconformados, e isso chamou a atenção não do povo, mas de Deus, que falou: eu juro por mim mesmo, que ninguém vai entrar, só Josué e Caleb. Eu quero ver quando a quarentena acabar, quando o lockdown, quando harmonizar, chegar a vacina. Eu só tomo vacina se for de Israel, da China eu não tomo, que isso edita aí no DVD. Eu dependo de Deus. E nós não fomos chamados para um jogo que pegaram a bola chamada terra, botaram na mochila de uma estrutura satânica, e a gente perdeu o jogo, estamos aqui capturados, e Deus cruzou o braço no banco. Não, Deus tem próximos movimentos. Eu estou vendo Deus se fazendo forte no meio da batalha, e do jeito que nós entramos, sairemos mais fortes, porque há um propósito ainda para uma geração que não conhece a Deus, e Deus conta com você na terra. Pode aplaudir o Senhor, Ele é o nosso amparo. Naquele momento eles construíram um testemunho diante de Deus, na hora do dia D. Aqui chegou o dia D, mas o dia D estava resolvido no coração deles. Jericó tinha sido visualizado nas promessas antes, e eles entenderam que era possível. E a fé te leva a enxergar pela possibilidade de Deus, não pela sua limitação. A fé te leva a agir na direção revelada pelo Senhor, através da obediência. A fé te leva a apreciar as amostras do poder de Deus no tempo que antecede a conquista. A fé enche o teu espírito de coragem. A fé ativa o teu coração em ousadia. A fé é testificada por obras, não por papagaiada. A fé te leva a ser aprovado diante de Deus. E quem ora por um milagre aqui? Eu oro. Qual é a ação que você emprega nessa visão? Qual é a ação que você emprega nessa visão? A fé nasce da revelação das promessas de Deus. Só de lembrar em Josué 5 que o anjo do Senhor desembalhou a espada nua. Josué chega já preparado, porque ele sabia que o pau ia quebrar. É dos nossos adversários. Olha o apetite de Josué. Sou príncipe do exército, Senhor, amigo. Anjo não fica dando só patente à toa não, meu irmão. E se nós estamos empregados agora aqui diante de Deus, numa estação que Deus não depende, mas conta, porque pessoas vão ser tocadas pelo teu testemunho, pela tua palavra de fé. A tua casa vai mudar de estação. Eu profetizo agora, pelos cabeças que me assistem aqui, por uma atitude nova, por uma decisão no coração, processos empresariais, daqueles que estão aqui na minha frente, pequenos e grandes empresários. Deus vai mudar. Eu estou vendo uma estação nova. Nós estamos chegando diante de um Jericó. Será que o cara vai deixar? Será que o governo vai liberar? O prefeito não? Quem vai cair? Vai ser uma estrutura que estava retendo a gente de viver a promessa. Creia no Senhor Jesus. Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Só espera uma ação inspirada por fé em Sua palavra. A ação em fé é fazer aquilo que deve ser feito pela revelação da promessa. Um solteiro, ele tem a promessa de um casamento, ele fica brincando de entrar no Tinder e em tudo que tem relacionamento, cai, levanta, não tem noção, não tem visão de fé. O que está desempregado não atualizou o currículo, não fez um contato decente, humilde, não arrogante, querendo dar letra no que não tem nem autoridade. Humildemente, eu estou pegando qualquer coisa, me ajuda. Sabe quando Deus começa a mover o sobrenatural? Quando Ele encontrou uma pequena atitude no teu coração. Fala: cara, amanhã é o dia que eu começo. Amanhã eu mudo de emprego. Amanhã eu começo uma empresa. Amanhã eu começo uma atitude nova de valorização da minha própria vida. Qual é a forma de vencer? Primeiro em nós. Ao sermos chamados por Deus, nós começamos a ter uma jornada terrena chamada vida na fé. Só que essa jornada, essa aventura é ao lado dele, e Ele nos envolve com a cultura dos céus. O louvor vai se preparando aí. Nós somos desafiados em meio de um mundo hostil. Nós somos desafiados com toda a oposição do nosso inimigo, das nossas almas. Tem muita gente na frente de Jericó aqui hoje. Deixa eu te fazer algumas perguntas, e você vai responder, vai concluir essa mensagem já. Quem nos chamou? Quem nos ensina em todo o tempo com o seu amor, com o seu perdão, com a sua graça e sua misericórdia? Quem nos pediu uma nova postura a partir do novo coração que nós recebemos? Quem disse: basta cada dia o seu amor e a sua graça? Quem foi que prometeu avançarmos em meio ao caos? Quem nos deu autoridade sobre os enfermos, endemoniados, sobre os presos? Quem nos prometeu: céus e terra passarão, mas a sua palavra se cumprirá? Quem nos deu a extensão do seu poder e nos revestiu como igreja? Quem nos exortou a termos bom ânimo, boa coragem para vencer o mundo? Quem nos escolheu e nos designou? Esse mesmo é o que faz a muralha cair. É esse mesmo que te chama agora para um confronto.
É esse mesmo que pede para você tirar a sandália dos pés, entender o nível que Ele quer te levar de revelação. É esse que te leva à sua primeira conquista, vencer a você mesmo. Porque um homem bem resolvido, uma mulher bem resolvida, cheia de fé, ela é disposta, está disposta a tudo e não negocia. Tem pessoas que ficaram presas em cenários, tem pessoas que estão presas pelas estatísticas, tem pessoas que estão presas porque querem um escape maravilhoso por questões terrenas, porque acharam uma nova forma de sucesso. Esquece, é relacionamento com Deus, coração no altar, mão preparada, pé calçado para avançar. Mas será que grito, trombeta derruba muralha? Não, obediência derruba a muralha. A obediência vai derrubar as muralhas financeiras que você se inventou. A obediência à palavra de Deus, em se humilhar e se reconciliar com Deus, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, se humilhar, orar, buscar minha face, então Deus dos céus ouvirá, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. A autoridade está nisso. O que faz cair não é trombeta, não é grito, é Deus. Mas Ele leva o homem na frente para mostrar: olha o que eu faço, é o que Deus faz. A vitória é Ele, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa bandeira. Volta a obedecer a Deus, e é tempo de muitas muralhas que ficaram postas, criadas pelas emoções, criadas pelos traumas, criadas pela rejeição, criadas pelo inimigo, criadas por um sistema secular maligno, estão sendo confrontadas hoje. Obedece. Cerca 6 dias a terra, e no 7º, 7 dias com as trombetas. Santo é o Senhor dos exércitos. Mas Deus manda os sacerdotes irem. Não manda menino covarde, não manda menina mexeriqueira, manda sacerdotes, aqueles que foram lavados as suas vestes do sangue do Cordeiro, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida eterna, aqueles que foram marcados e batizados pelo fogo do Espírito Santo, aqueles que sabem que uma palavra de Deus é com eles, aqueles que oram no local se Deus manda fogo, aqueles que têm a autoridade da igreja sobre os seus ombros, aqueles que estão alinhados com a obra da cruz. Estes verão a muralha cair, estes verão Jericó retroceder, tudo aquilo que tem sido uma resistência nos últimos anos e nos últimos meses, é tempo de ver ser abalado. E eu declaro como servo do Senhor, há uma estação que se inaugura nessa noite, de você avançar dentro de você mesmo, ver a sua Jericó derrubada, avançar, avançar, avançar e avançar. Santo é o Senhor. Comece a adorar onde você está, comece a confessar os seus pecados, comece a retomar a tua autoridade, comece a recobrar a tua força. Deus conta com você. Uma justiça, odeia iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Começa a cercar as estruturas, começa a encarar, há poder na visão. Jericó cai quando no seu coração já foi derrubado, quando você sabe aquele que te chamou, que te libertou do pecado, que te deu um novo nome, que te deu uma assignação para essa geração. Desperta, 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 desembainhando espada, se levanta, comece a orar, comece a clamar, comece a liberar um novo som da palavra ungida de Deus na tua boca. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações, e em amor que
diante da majestade de Jesus. Que ruja um leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Estatísticas vão ser quebradas. O relógio do tempo parado foi quebrado agora. Deus começa uma nova contagem com muitos. A partir de um coração alinhado e humilde, há uma força que vem do alto. O Espírito Santo começa a queimar de novo o coração. Pessoas vão começar a orar em línguas novamente. Oh, nos mistérios do Senhor, numa nova dimensão. Não mais ouvindo palavras de Sambalate, Tobias desanimando, mas a palavra causa acaba aqui hoje. A palavra causa acaba aqui hoje. A palavra colapso acaba aqui hoje. A palavra enfermidade acaba aqui hoje. Prognóstico maligno é quebrado hoje. Nós declaramos o sangue do Cordeiro sobre os lares. Toda desordem, toda disfunção, seja da parte biológica, da parte morfológica, pessoas com uma estrutura corrompida no corpo, enfermidades alojadas hoje, nós confrontamos a autoridade do nome de Jesus. Enfermos sejam curados, enfermos sejam curados. O anjo do Senhor vai nesse lugar agora, arranca os tubos da maldição, tudo aquilo que a medo foi estabelecido, que abriu excesso, o acesso às mentiras, acesso ao medo, às enfermidades da alma, hoje é quebrado pelo fogo, a presença, a unção do Espírito Santo. Toda palavra de calamidade, toda palavra de escassez financeira, toda palavra de falência econômica é quebrado hoje. O Senhor faz brotar águas com vidas, com novas oportunidades. Céus se abram, as bênçãos chegam. Eixo da providência venha, eixo da providência venha. Tempo do arrependimento radical, pessoas numa postura nova diante do Senhor. Se levanta agora, começa a avançar. Cerca essas estruturas, elas começaram a cair hoje. De Jesus, fogo, a presença, a autoridade. Deus prepara o coração. Estruturas sejam quebradas agora. Estruturas intransponíveis, históricos intransponíveis, legados de maldição, sejam agora confrontados pelo teu poder. A nossa parte, a fé e a obediência. Fé e obediência em nível extremo. Falta as práticas das primeiras obras que testificavam a sua fé. Pessoas que não praticam mais as primeiras obras. Misericórdia, justiça, humildade, generosidade. Santo é o Senhor. Volta à prática das primeiras. Alinha o teu coração hoje, como de uma criança. Enxuga as lágrimas. Enche teu coração de autoridade aí. Com humildade, você tem Ele sobre as tuas costas, o próprio Senhor poderoso. Com soberba, Ele te resiste e te abate. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. A partir de hoje, uma nova disposição vem sobre a igreja, sobre os pastores, sobre a liderança, sobre os obreiros, sobre o povo. Uma nova disposição. Marca esse dia. Marca esse dia. Marca esse dia. Dia de alinhamento para vitória. Santo é o Senhor. Jericó cai quando aqui no teu coração já caiu. Primeiro nível de conquista está aqui. Foi o tempo do despertar, tempo da santificação. Agora é tempo de vitórias aqui. Seja bem resolvido. Uma pessoa bem resolvida, ela não para diante de uma muralha, ela atravessa a muralha. Santo é o Senhor. Debaixo dessa palavra, eu declaro o Espírito Santo sobre a tua vida, te ativando,
debaixo dessa palavra, o que diz respeito a você, que era intransponível, foi abalado. Agora, veja com os teus olhos, declara com a tua boca e viva essa vitória, em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Essa é a palavra que está sobre a tua vida. O anjo do Senhor, o príncipe do exército, está com a espada desnudada, pronta para a guerra, e é Ele que vai. A gente só obedece e crê. A melhor parte é a nossa, de obedecer e crer, e os frutos de obediência glorificam a Deus. Santo é o Senhor, sobre os lares, a empresa, sobre as igrejas, sobre as cidades, regiões, sobre os pastores. Santo. Justiça, poder e iniquidade, descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. Se arrependa das suas obras, se Descendente de arrependa da Davi, injustiça, o se arrependa das suas homem obras. ele ama a justiça, poder e iniquidade. A oportunidade da casa do olheiro é para te fazer um novo vaso. Se renda nas mãos do oleiro, permite o Espírito Santo te convencer e seja novamente moldado. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Existem pessoas aqui ouvindo essa palavra pela primeira vez numa transmissão de um culto online nosso, e o coração começou a queimar. É o próprio Espírito Santo entrando na tua vida. E se você quer tomar uma decisão que muda a sua vida eterna, é a respeito da obra da cruz do Calvário. Você que nos assiste, nos acompanha, nos ouve e quer fazer uma aliança, a melhor decisão que você faz, a aliança é agora que faz, não é no fim. Com a tua mão no coração, de onde procede a tua verdade, o que você vai dizer junto comigo agora é uma entrega, uma confissão de entrega, de reconhecimento daquilo que foi feito numa obra do cruz do Calvário. Não foi feita apenas uma obra cultural, histórica, religiosa, mas ali é o próprio resgate da humanidade para todos que olham para aquela obra e creem no amor de Deus através da vida de Jesus. Se você deseja no teu coração a tua verdade, de se reconciliar com Deus, de entregar a tua vida e de a partir de hoje caminhar com Deus de acordo com a palavra, não é algo difícil. Sabe por quê? Porque Ele fez todas as coisas, só obedecer. Você tem que vencer só o teu orgulho, o teu ego, a cada dia, como cada um de nós aqui estamos nesse processo. E se você deseja entregar a tua vida hoje para o Senhor, que nos acompanha, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, e eu creio em Ti, na tua obra, na cruz do Calvário. Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, que veio a este mundo, e na cruz do Calvário se entregou para me dar uma nova vida e me dar a vida eterna. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje vive. Eu reconheço e confesso, a partir de hoje, Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por todos esses que tomaram essa decisão, e a partir desse momento, meu Pai, eu te peço, como igreja que somos, que eles sejam incluídos na videira, que esses nomes sejam escritos no livro da vida eterna e permaneçam sempre, que eles possam caminhar debaixo do teu poder e autoridade. Santo Espírito de Deus, entre em seus corações agora e derrama deste amor que vem do alto, e que eles possam viver a nova dimensão de filhos, não mais escravos, e que através deles, seus lares, suas famílias, seus relacionamentos sejam completamente transformados a partir de hoje, que eles possam viver as vitórias debaixo da tua palavra e poder. Nós oramos e abençoamos como igreja todos esses que tomaram essa decisão, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, nós estamos terminando aqui. Se você precisar de um aconselhamento, há um telefone, uma central, para você ser aconselhado, orientado, direcionado.
Não deixe de participar das nossas reuniões, de estar em contato com a gente. E essa decisão que você tomou é a mais importante, porque a partir de agora você vai ser orientado no que diz a palavra. É um processo de regeneração. Não é apenas um culto, uma mensagem, mas é dia a dia, é um passo atrás do outro, é uma maratona. E você hoje tem a graça de Deus, o Espírito Santo sobre a tua vida, o teu nome foi marcado por Deus. Agora, a decisão de obedecer, de estar perto do corpo, da palavra, de uma vida com Deus, é tua. O preço é teu, como é meu também. E essa responsabilidade você vai ser ajudado. O Espírito Santo te cerca, os anjos do Senhor estão aí, e a igreja está à tua disposição. Então entre em contato, para que possamos andar e ver você ser transformado num filho, numa filha cada vez mais cheio de autoridade. É o que eu te peço, amém? Nós temos as informações aqui, se você precisar, entre em contato. E assim como todas as nossas mídias, temos um canal de acesso, você pode falar com a gente também. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção do Espírito Santo da promessa esteja sobre nós, e debaixo da autoridade do Senhor, possamos avançar, porque Jericó já foi abalado e já foi entregue. Viva, seja obediente, tenha fé e testemunhe o poder de Deus, porque Ele é bom e fiel, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e que você tenha muitos frutos, e seja usado por Deus nesse meio dessa geração, em nome de Jesus. Um grande abraço, desde Porto Alegre, onde você estiver, seja firme e constante, é o nosso tempo. Deus abençoe.